pessoal, chegamos no último vídeo do nosso curso. Eu sei que você foi muito guerreiro até aqui, meus parabéns e continue nessa aula, não vá embora, não conclua o seu curso sem passar por essa aula de revisão. Vai ser uma revisão em questões, uma revisão na prática, para a gente ver e consolidar como as bancas cobram. Eu trouxe aqui para vocês só questões de 2019 e 2018, então são questões bem recentes, para a gente ver o que está na moda das bancas, o que está na moda dos temas, porque a banca que a gente trouxe aqui foi só o CESP. É uma revisão de questões da banca CESP, que hoje é chamada de Sebrasp, né? Então, fique atento nessa nossa aula, espero que você goste e aprenda bastante. Tá bom? Então, sem mais delongas, sem mais conversa, vamos para as questões? Só uma última observação. Não pense que só assistir essa aula vai ser suficiente, tá? Você tem que ter construído um conhecimento ao longo de todo o curso. Aqui é uma visão geral de tudo que a gente viu, mas a gente, lógico, especifica dentro de cada vídeo. Então, não comece por esse vídeo. Esse é o vídeo de encerramento, de fechamento do nosso aprendizado. Beleza? Então, vamos para as questões. Então, pessoal, nosso primeiro tema de revisão é arquivística, princípios e conceitos. Questão de número 1, CESP, Sebrasp, TJ Amazonas 2019. Requerimento de informações é uma espécie documental comum em arquivos universitários. Vamos lá. Requerimento de informações é uma espécie? Só requerimento é espécie, né? Agora, requerimento de informações é o quê? Você lembra? Requerimento de informações é um tipo ou tipologia documental, que é uma espécie, mas a função que ela desempenha. Deu para entender? Então, requerimento de informações é uma tipologia, ele não é uma espécie. Beleza? Isso faz o nosso item C? Isso mesmo. Errado. Questão de número 2. CESP, Sebrasp, TJ Amazonas 2019. A função básica do arquivo é preservar a memória de uma instituição e, justamente por isso, existe a guarda permanente de documentos. A função básica do arquivo é preservar a memória da instituição? Não, né, gente? A função básica, primordial, principal do arquivo é servir à administração. E, posteriormente, ele pode vir a servir à memória, mas a função básica, principal dele não é preservar a memória, não. Então, o item está? Isso mesmo, errado. Questão de número 3. CESP Sebrasp, MPC Pará 2019. O princípio arquivístico, segundo o qual os documentos acumulados por pessoa física ou jurídica não podem ser misturados a conjuntos documentais produzidos ou recebidos por outras pessoas ou organizações. Qual é o princípio basilar da arquivologia? Aquele que diz que eu não posso misturar documentos de instituições diferentes, de fundos diferentes. É o princípio do respeito aos fundos ou o princípio isso mesmo, princípio da proveniência. Certo? Então, nossa resposta é a letra A. Mas para a gente não passar por direto em branco, eu vou revisar com vocês esses outros princípios dos outros itens. Na letra B, ele fala do princípio da ordem original. O que é isso? Ordem original é uma lógica que a documentação tem, que ela foi formada aos poucos. Então, por ter sido formado um documento dependendo do outro, ele tem uma ordem. E essa ordem segue uma lógica, e esse princípio que respeita essa lógica, respeita essa ordem, é chamado de princípio da ordem original. Tranquilo? Na sequência, ele fala do princípio da territorialidade. O que é o princípio da territorialidade? Você lembra? É aquele princípio em que os documentos não podem sair do local onde eles foram produzidos. Não pode sair do país, não pode sair do estado onde eles foram produzidos. Beleza? Tranquilo, né? Princípio da pertinência é aquele do assunto, que os documentos são separados de acordo com os assuntos que eles têm. É um princípio oposto ao da proveniência e está em desuso. Você lembra disso? Beleza, gente? Tranquilo. Agora, esse último princípio aqui eles inventaram para preencher lacuna. O princípio da estrutura interna, a gente não estuda isso. Isso não tem relevância. Beleza? Tranquilo, né?
Questão de número 4. CESP-CEBRASP, PGE, Pernambuco, 2019. Os documentos públicos são identificados como correntes, intermediários ou permanentes. E aí, gente? É exatamente isso, né? É o ciclo vital que a gente viu que tem idade corrente, idade intermediária e idade permanente. Idade corrente é aquela em que os documentos são mais consultados, são consultados com mais frequência. Intermediária é quando ele reduz a frequência do uso, mas ele é guardado pela importância que aquele documento tem e esperando também o prazo de guarda, esperando a destinação. Se ele vai para o recolhimento, para a guarda permanente, ou se ele vai ser eliminado. E a guarda permanente é onde eu guardo os documentos de forma ininterrupta. Certo? Tranquilo, né? Esse tema? A questão está certinha. Questão de número 5. CESP-CEBRASP, PGE Pernambuco, 2019. Documento de arquivo de valor primário pertence ao arquivo permanente? Vamos recapitular? O que é o valor primário e o que é o valor secundário? Você lembra disso? Valor primário, administrativo, legal, fiscal. Quem tem valor primário? O arquivo corrente e o arquivo intermediário. Qual que é o valor secundário? Informativo, probatório e histórico. Quem tem valor secundário é o arquivo permanente. Sabendo disso, vamos ler o item de novo? Questão 5, né? Documento de arquivo de valor primário pertence ao arquivo permanente? Não, né, gente? Quem pertence ao arquivo permanente tem valor secundário. Isso mesmo. O nosso tema das próximas questões vai ser gestão de documentos. Vamos recapitular? Vocês lembram quais eram as partes da gestão? Lembra do mnemônico? PTUA, você lembra? Produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento. Lembra disso? Lembra da importância da gestão documental para manter a documentação organizada, facilitar o acesso? Certo? Sabendo disso, vamos para as questões então. Questão de número 1. CESP-CEBRASP, TJ Amazonas 2019. O trânsito entre diferentes tipos de arquivo que compõem um sistema ocorre por meio de transferências e recolhimentos. E aí? Você lembra o que é uma transferência e o que é um recolhimento? Transferência é a passagem dos documentos do arquivo corrente para o arquivo intermediário. E o recolhimento é a passagem dos documentos para o arquivo permanente. A entrada no arquivo permanente é denominada de recolhimento. Beleza? Essa questão está? Isso mesmo, certinho. Questão de número 2. CESP-CEBRASP, TJ Amazonas 2019. Recolhimento consiste na passagem dos documentos dos arquivos correntes aos arquivos intermediários, de acordo com os prazos de guarda existentes na tabela de temporalidade. É isso? Recolhimento é a passagem do corrente para o intermediário? A gente sabe que não, né? Isso aí é transferência. Recolhimento é a entrada dos documentos no arquivo permanente. Então, o item tá? Isso mesmo, errado. Questão de número 3. CESP-CEBRASP, TJ Amazonas 2019. A preservação da informação arquivística governamental é englobada pelo Programa de Gestão de Documentos. E aí? A preservação da informação arquivística. A gestão documental não é para preservar as informações? Então, ela é englobada, sim, na gestão de documentos. Tá certinho esse item. Questão 4. CESP-CEBRASP, TJ Amazonas 2019. Na gestão de documentos, inserem-se o plano de classificação de documentos e a tabela de temporalidade como instrumentos que viabilizam o desenvolvimento das atividades. É exatamente isso, né, gente? A tabela de temporalidade, ela é um instrumento da avaliação, vocês lembram? Ela é produzida para auxiliar na avaliação, certinho? Bem corretinho esse item. Questão de número 5. CESP-CEBRASP, TJ Amazonas 2019. A gestão de documentos assegura ao cidadão o direito de acesso à informação que lhe é legalmente conferido. Lá na Constituição, a gente tem no artigo 5º o direito à informação. E é exatamente isso. A gestão de documentos, ela vai auxiliar na conquista, né, na garantia de recebimento desse direito de acesso à informação. Por quê? Porque a gestão documental ela vai trazer a informação de forma mais rápida. Ela é uma forma de organizar
para ter celeridade na hora da consulta daquela informação. Então, quando ele afirma para mim que a gestão de documentos assegura ao cidadão o direito de acesso à informação que lhe é legalmente conferido, está certíssimo. Beleza? Questão de número 6. A avaliação, CESP-Sebrasp, TJ Amazonas 2019, a avaliação, que constitui uma das fases da gestão de documentos, caracteriza-se pela análise do documento e pelo estabelecimento de prazo de guarda do acervo. Exatamente isso, né, gente? A avaliação, eu vou avaliar para estabelecer os prazos de guarda dos meus documentos. Beleza? Tranquilo, né? Então, só para a gente recapitular, quais são as fases, quais são as atividades da gestão documental? PTU-AA, não esquece. De onde que eu tirei isso? Lei 8.159 de 91, que é a Lei dos Arquivos. Então, quais são? Produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento. Beleza? Tranquilo, né? Agora, nós vamos revisar o tema do protocolo, que é um tema muito cobrado. Eu trouxe aqui 7 questões para vocês para a gente revisar. Beleza? Questão de número 1. CESP-Sebrasp, TJ Amazonas 2019. O registro, a autuação e o controle da tramitação de documentos integram atividades de protocolo. E aí, quais são as atividades de protocolo? Você lembra? RC, RD, CTEA. Vamos recapitular? Recebimento, RC, recebimento, classificação, RD, registro e distribuição, CT, controle da tramitação, expedição e autuação. Vamos ler de novo. O registro, a autuação e o controle da tramitação de documentos integram atividades de protocolo? Sim, tá certíssimo. Questão de número 2. CESP-Sebrasp, TJ Amazonas 2019. Denomina-se distribuição a passagem dos documentos do setor de protocolo ao setor destinatário. E aí, você lembra? É exatamente isso, né? Distribuição é quando eu mando para o setor destinatário e controle da tramitação é todo o ciclo que o documento faz dentro da minha instituição, desde quando ele chega até o destino final. Beleza? Então tá certíssima essa questão. Questão de número 3. CESP-Sebrasp, TJ Amazonas 2019. O protocolo faz o registro apenas dos documentos recebidos pela instituição? Não, gente. O protocolo faz o registro de documentos recebidos e expedidos. Recebidos é o que entra, expedidos é o que sai, o que vai para o lado externo da instituição. Beleza? Então, tá errado esse item, porque não são apenas os recebidos. Questão de número 4. CESP-Sebrasp, TJ Amazonas 2019. Anotar os metadados objetivos e subjetivos de um documento recebido no protocolo consiste em uma atividade de registro. Quando eu anoto os metadados, que são as informações do meu documento, é na fase, em qual fase? Em qual atividade do protocolo? É justamente na atividade de registro. Então, tá certinho esse item. Questão de número 5. CESP-Sebrasp, MPC Pará 2019. Os documentos de arquivo recebidos pela instituição devem ser entregues ao setor de protocolo, onde é efetuada a separação entre a correspondência particular e a oficial. Em seguida, são identificadas as correspondências ostensivas e as sigilosas. A primeira etapa, que inicia a sequência de procedimentos a serem realizados no protocolo, é expedição, gente. Não, na expedição é quando eu mando para fora, não tem como ser a primeira. Registro. Registro me parece bom. Tramitação? Não, né, gente? Eu tenho que registrar antes de tramitar. Distribuição? Também não, porque eu tenho que registrar antes de tramitar, né? Avaliação muito menos, né, gente? Então, a resposta é letra, isso mesmo, letra B, registro. Questão de número 6. CESP-Sebrasp, TJ Amazonas 2019. Em caso de correspondência ostensiva, o protocolo deve encaminhá-la ao setor destinatário sem a identificação do assunto? Não, né, gente? Você lembra como que era a diferença entre ostensivo e sigiloso? Quando a correspondência chega na minha instituição, na hora do registro, eu preciso ver se ela é ostensiva ou se ela é sigilosa. Se ela for sigilosa, eu não abro, eu encaminho ela direto para o destinatário. Se ela for ostensiva, eu abro, registro todos os metadados e depois eu mando para o setor destinatário. Realmente ele está errado, porque ele fala
que, ó, em caso de correspondência ostensiva, o protocolo deve encaminhá-la ao setor destinatário sem a identificação do assunto? Não, eu identifico o assunto antes de mandar. Beleza? Então, o item está errado. Questão de número 7. SESC-Sebrasp, TJ Amazonas 2019. Quando do recebimento de documentos do protocolo, a correspondência particular deve ser separada da oficial e enviada diretamente ao destinatário. E aí? Você sabe a resposta? Vamos ler de novo? Quando do recebimento de documentos do protocolo, a correspondência particular deve ser separada da oficial e enviada diretamente ao destinatário. Tá certinho isso. A documentação particular, ela tem que ir direto para o destinatário dela. Agora, a correspondência oficial, ostensiva, é aberta e registrada. Beleza? Tranquilo, né, gente? Agora, o nosso último tópico, nosso último tema de revisão é preservação e conservação de arquivos. Questão de número 1. SESC-Sebrasp, TJ Amazonas 2019. Para realmente ter efetividade, a preservação deve ser feita quando os documentos chegarem ao arquivo permanente. E aí, gente? Não, né? A gente sabe que não. A gente sabe que a preservação tem que ser feita em todo o ciclo documental. Então, o item tá? Isso mesmo, errado. Até porque, se você sabe que o documento vai ter guarda permanente, você precisa produzir o documento em um material de muita durabilidade, uma durabilidade maior. Então, é preciso saber desde o começo, ter desde o começo essas ideias, esses projetos de preservação. Beleza? Então, não é só na fase, não é só na idade permanente, no arquivo permanente. Questão de número 2. SESC-Sebrasp, STM 2018. Nas áreas de armazenamento de documentos, deve-se dar preferência à luz solar para a iluminação do ambiente. E aí, você lembra? Tá errado, né? A iluminação solar, a iluminação direta, ela é vedada. Ela é muito prejudicial para os nossos documentos. Então, não posso deixar o documento lá na luz do sol extremamente exposto. Então, o item está errado. Toda vez que os itens sugerirem isso, lembre-se que vai estar errado. Beleza? Questão de número 3. SESC-Sebrasp, PGE Pernambuco 2019. A retirada de poeira de documentos em suporte papel deve ser feita com pano levemente úmido. E aí, o que você acha? Posso pegar um pano úmido e passar no papel? Não posso. Por que eu não posso? Porque aumenta a umidade e eu vou tirar a poeira, mas eu vou degradar também o meu documento, aumentando a umidade dele, e também eu posso degradar as fibras. Entendeu? Então, não é aconselhável usar um pano molhado. Eu uso um aspirador de pó, um pano seco, mas pano molhado não, pano úmido não. Beleza? Então, nosso item está errado. Questão de número 4. SESC-Sebrasp, STM 2018. Os papéis e cartões empregados na produção de caixas e invólucros devem ser alcalinos. Luciana, o que é alcalino mesmo? É o alcalino ou básico, é o pH de 7 a 14. Lembra que é o ideal para o nosso documento, porque se o pH for ácido, acelera o processo de degradação? Lembra disso? Então, nosso item está? Isso mesmo, nosso item está certinho. Questão de número 5. SESC-Sebrasp, IFAM 2018. Os elementos causadores de danos aos documentos podem ser físicos, químicos e biológicos. E aí, tá certo ou tá errado? Tá certinho, né, gente? Quais são os físicos, os fatores de degradação físico? Quais são? A temperatura, a umidade e a luminosidade, não é? Você lembra? Quais são os químicos? Gases e poeiras, elementos tóxicos, né? E os biológicos? Roedores, insetos e fungos e ação humana. Beleza? Tá lembrando direitinho? Então, nosso item tá? Isso mesmo, tá certinho. Questão de número 6. SESC-Sebrasp, MP Piauí 2018. A desinfestação é uma das principais atividades de conservação de documentos de arquivo. E aí, gente, quais são as atividades, as operações de conservação? Você lembra? Conservar é lidar, lembra? Limpeza. E aí, Li de limpeza, o D de desinfestação, o A de alisamento e o R de restauração ou reparo.
Então, a desinfestação é uma das principais atividades de conservação de documentos de arquivo? Até aqui está certo, mas ele continua. Sendo o banho de gelatina seu método mais eficiente? Banho de gelatina. Primeiro que o banho de gelatina não é dos mais eficientes, porque ele tem matéria orgânica e chama ainda os insetos. E o método de desinfestação é lembra, matar formiga é a fumigação, isso mesmo. Para eliminar os insetos eu uso a fumigação e não o banho de gelatina. Então a questão está, isso mesmo, está errada. Bom, pessoal, infelizmente chegamos ao nosso fim, mas eu espero que você tenha aprendido muitas coisas ao longo desse curso, que você tenha gostado, que você tenha se dedicado, porque como eu sempre vinha falando para vocês, não basta só vir aqui assistir às aulas, você tem que fazer questão, você tem que praticar, você precisa fazer a sua parte. É um trabalho em conjunto e eu tenho certeza que se você assistiu às suas aulas, você agora já sabe bastante da arquivologia. Se você fizer a sua parte, não tem erro de você gabaritar a arquivologia na sua prova. E você vai ver, toda vez que tiver arquivologia no edital, você vai comemorar, porque é uma matéria que vai somar pontos na sua aprovação. Espero que você tenha gostado bastante, que tenha sido muito proveitoso e nos colocamos à disposição. Se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer questionamento, podem mandar mensagem no nosso site, nas nossas redes sociais, lá pelo Instagram. A gente quer sempre estar disponível a te ajudar. Então foi isso. Espero que tenham gostado bastante e até um próximo curso. Muito sucesso na sua jornada. E eu quero ver você na posse, hein? Marca a gente lá. Até o próximo curso, né? Até mais!